voltando para o nosso papo, você falou de um negócio que me chamou muita atenção, hein, Rafa? Que você falou que agora o cliente muitas vezes nos procura. E qual é a ferramenta que a gente pode fomentar essa maior procura? É o marketing de redes sociais, comunicação, na qual a gente faz, e você é craque nisso. Qualquer um que te segue sabe disso. E aí eu queria saber a importância dessa exposição do advogado nos dias de hoje, claro, respeitando os limites da OAB e todos as coisas que são previstas com relação ao nosso exercício. O quão importante é isso para um sucesso profissional, digamos assim? Hoje em dia, eu posso dizer que 100%. Eu tenho uma frase que quem não é visto não é lembrado e quem não é lembrado não é contratado. Então, não necessariamente, né, você precise produzir o conteúdo maçante, aquela coisa dentro das redes sociais que a gente vê hoje. Mas só o fato de você estar e aparecer, ser visto, né? Eu sempre falo, você tem que ser a primeira opção na cabeça do seu cliente, independentemente da sua área de atuação. Se não for da sua área de atuação, você corre catar um parceiro ali que atue naquela área. Que foi o que aconteceu antes da gente formalizar a sociedade. A gente estava indo em tratativas, um potencial cliente me procurou querendo saber da parte trabalhista e tributária, né? E veio por onde? Veio pelas redes sociais, né? Então, hoje em dia, eu vejo que é uma questão imprescindível. A gente não tem mais o cartão de visitas, o físico, né? O nosso perfil, o nosso Instagram, ele virou o nosso cartão de visitas, né? É lá. E veja como isso não é só para advocacia. Isso é o nosso modo quando a gente se coloca na condição também de consumidor. Se você vai buscar um médico, qualquer prestador de serviço, que nós, advogados, somos prestadores de serviço, você pode até colocar ali, eu quero uma advogada trabalhista. Vai colocar no Google, vou pegar o nome, mas você vai diretamente no Instagram para você saber. E ali é uma fonte de posicionamento, é um momento que você vai transmitir ou a pessoa vai ter sobre você uma percepção de autoridade, de referência naquela área. É por isso a rede social, ela aproxima, você é visto, você é lembrado. Hoje eu vejo que é uma ferramenta essencial para o advogado, seja para prospecção ou para manutenção da base de clientes, porque o cliente te acompanha também ali nas redes sociais. Eu tava conversando com uma pessoa que é especialista nesse mercado digital, não advogado, né, mas com vendas no digital, enfim, infoprodutos, né? E ele fala que a comunicação em redes sociais hoje em dia é uma ferramenta de diminuição de CAC, de cuja aquisição de clientes. Então, uma vez... E aí, o que ele quer dizer com isso? Que uma vez você se posicionando, comunicando os seus serviços e tudo que você faz, no fim das contas, você vai ter um custo menor. E quando o custo que eu falo não necessariamente é só financeiro. A gente pode estar falando de investimento, reunião. Cara, talvez você assine com o cara em menos reuniões. Sim, um custo, você tem tempo, né? Sim, claro. Então, essa mensagem que ele passou foi um grande, assim, divisor, assim, que me fez pensar muito sobre essa questão. E, de fato, a recorrência às redes sociais e a presença nas redes sociais, assim, para mim, é um negócio que mudou muito a maneira como eu enxergo a advocacia. Inclusive, a gente estava até conversando antes, né? Depois da gravação, eu tenho que fazer umas entregas de um cliente que lembrou de mim por causa do Manda Pro Jurídico, que eu tô sempre com falando. E até ele falou, cara, eu tava com uma situação aqui, eu precisei de alguns contratos, eu lembrei de você porque você foi a primeira pessoa que passou pela minha cabeça. Por quê? Porque ele tá vendo todo dia, eu mando pro jurídico, eu lá compartilhando as coisas, eu mando pro jurídico, me posicionando no sentido do exercício da advocacia. Então, cara, eu acho que eu não poderia concordar mais. Você tem Eu tenho uma pergunta pra Rafa. Eu tenho uma pergunta pra Diga Rafa. lá. Não, eu acho que aqui é a Rafa que tem que contribuir, porque a Rafa, ela construiu o castelo, eu botei o primeiro tijolinho. Então, acho que Rafa, me tira uma dúvida que eu queria saber, uma dúvida genuína. A Rafa dá aula há mais de 13 anos, então ela tá nesse universo de alguma forma há muitos anos. Mudou muito o posicionamento e o impacto digital de uns anos para cá? Tem alguma diferença nesse ambiente? Assim, porque hoje em dia todo mundo fala de uma forma muito imperativa da necessidade de você estar nas redes sociais. Obviamente que você é um advogado, então com lisura, posicionamento, técnica, etc. Mas a importância de você estar lá. Como é que isso era antigamente? Também era tão relevante assim? Ou você acha que foi ficando muito, muito, muito mais relevante? Nath, eu entendo que foi ficando muito, muito, muito mais relevante, né? Veja, eu comecei a dar aula
E eu comecei muito engraçado, né? Eu comecei de trás para frente, até na sala de aula, porque eu comecei já dando aula no online, né? Então, quando tava todo mundo no presencial, eu tava lá falando para a câmera. Essa era a grande verdade. Então, naquela época, a gente nem usava Instagram. Então, 2011, 2012, a gente não usava Instagram. Eu usava para divulgar o meu conteúdo, e até na sala de aula, a página do Facebook, alguém lembra? A gente contava likes na página do Facebook. Caraca, verdade. É isso. Então, mudou muito, né? O perfil do consumidor como um todo, e aí esse perfil do consumidor impactou também as formas de contratação e impactou diretamente também o serviço do advogado, né? No que diz respeito ao oferecer o seu serviço, ao expor o seu serviço, e principalmente utilizar as redes sociais, né? Como um mecanismo, como uma ferramenta de prospecção de clientes dentro dos limites ali que a gente tem do Código de Ética da OAB. Então, sim, sem sombra de dúvidas, mas eu não vejo que esse foi um movimento jurídico, esse foi um movimento social. A sociedade está mais conectada e, uma vez mais conectada, a gente tende a manter essas relações no digital, né? E dando 1% aqui que o Rodrigo mencionou, dessa questão de custo de aquisição de cliente, né? Esse é um ponto muito importante. E olha só como a rede social aproxima as pessoas. Eu posso até perguntar aqui, com certeza nessa mesa a gente vai ter. Quem está nos ouvindo também, assistindo aqui, com certeza já aconteceu. Quantas vezes você já conversou com alguém ali nas redes sociais, no direct, sem conhecer a pessoa no presencial? E aí, quando você conhece a pessoa no presencial, você chega, oi, Rafa! Como se já conhecesse Cara, a isso pessoa. é muito engraçado. Gente, isso aconteceu comigo ontem. A gente estava numa reunião na casa, inclusive, do nosso sócio, Pedro Lameirão. A esposa dele chegou do trabalho, a gente não se conhecia ainda, olhou pra mim e falou: Nath, eu sinto que eu já te conheço muito, porque eu te sigo no Instagram. Cara, isso é muito engraçado. Então, assim, é maravilhoso, é muito engraçado. Eu acho que é uma sensação geral, né? Exato. É uma sensação de todo mundo, assim, não tem como dizer que não. E aí, você tá já conversando com a câmera, como você falou, desde 2011. Como foi a adaptação da sua comunicação? Você falou, teve até transição de Facebook para Instagram, né? Que é outra forma também de se comunicar. Você teve alguma coisa pensada, planejada para fazer a transição? Ou foi uma coisa um pouco mais de observação com intuição? Foi mais de observação com intuição. E, pasme, né? Vou falar algo que talvez vocês não acreditem, mas é verdade. Eu sou uma pessoa mais, não diria tímida, mas eu sou mais introspectiva. Então, para mim, a rede social, ela era verdadeiramente ferramenta de trabalho. E talvez tenha sido exatamente essa minha trava que fez eu construir todo esse posicionamento. Porque desde o começo eu não via como uma brincadeira. Eu via como uma extensão do meu trabalho. Então, desde quando era o Facebook, eu estava ali para quê? Para passar informação para os alunos. Não tinha essa visão de isso aqui também vai fazer a minha advocacia rodar. Não, eu via muito como um canal de divulgação de informação naquela época, porque eu tinha muita demanda de cursinho também. E aí, com o tempo, eu migrei para o Instagram e a produção de conteúdo, né? Como a evolução, o passar dos anos, né? Ele é simplesmente brilhante. A gente tem que contemplar a nossa própria evolução, né? Porque a gente sempre fica olhando e fala assim, eu não sou tão bom. Não, cara, olha onde você começou. Os meus primeiros posts de conteúdo, eu divulgava o conteúdo do Senado Federal. Eu compartilhava. E aí, aqueles textões gigantescos, bem juridicão, assim, falando, o artigo 473 fala isso. Então, assim, foi de uma forma intuitiva. Mas isso é muito engraçado. Por exemplo, a gente começou a fazer o Manda Pro Jurídico em 2022, né? Eu tava vendo o Manda Pro Jurídico aquariano, né? A gente fez nossa conta 31 de janeiro. Ele é aquariano? É aquariano nato. Igual minha filha, O meu ascendente é aquário. Né? O meu ascendente é aquário. Decidida. Eu não sei se eu sou cabeça dura, não, mas sou meio brava às vezes. Mas cabeça dura, eu não sei. E aí é muito engraçado a gente ver também a transição das coisas. Inclusive, a Rebeca, que é a nossa sócia de redes sociais, também é ferramenta, parte fundamental dessa evolução. Sem dúvida. E ver como a gente estava naquela época compartilhando nosso conteúdo e como a gente está hoje. Não só a nossa oratória, a maneira como a gente apresenta o Manda Pro Jurídico, mas também no escoamento do conteúdo, teve uma mudança gigantesca. A gente está falando de 2 anos e meio. Então, cara, o digital que você
participa desde 2011, já é uma... Cara, uma vida de diferença. Não, com certeza. Assim, e é só nesse paralelo que o Rodrigo está falando, fugindo um pouquinho do direito trabalhista. A Rafa, ela tá nesse momento educacional, digital, há 13 anos. Mas tem um paralelo que o Manda pro Jurídico, ele também começou um pouco antes da febre dos podcasts. Hoje em dia você tem podcast para absolutamente tudo, mas o Manda pro Jurídico, ele é um pouco precursor. Eu brinco que se a gente tivesse começado o Manda pro Jurídico em 2019, hoje a gente estava milionário. Ah, não, com o certeza. Manda pro Jurídico. Não precisa estar milionário com outras jobs, só com o Manda pro Jurídico. Isso é verdade. Porque a gente teria entrado um pouquinho antes. Mas em 2022, início, ainda era diferente. O mercado de podcasts ainda era diferente do que ele é hoje em dia, né? Do tipo de arena que a gente lida hoje em dia. Então, assim... E aí, o que será que virá ainda, né? Vamos ver o que virá. Como virão as coisas. Mas o lado bom da internet e do digital como um todo é justamente isso. Porque tem espaço e tem palco para todo mundo, né? Tem. Acaba que a gente vive numa bolha, a gente tem uma percepção limitada, porque a gente está aqui numa bolha, a gente sai ali, a gente está numa bolha de advogados também que estão no digital. E a mensagem, ela não chega para todo mundo, né? Então, a gente fala, eu vou fazer, mas tem alguém fazendo. Faça. Porque certamente quem você vai atingir não está vendo a outra pessoa que você está fazendo e que você está travado para não fazer.